Mas a merda toda é que botaram a porra do João Vitor para jogar novamente. Tiraram o Lucas Freitas e botaram o João Vitor. O empresário manda no Vasco da Gama. A porra do empresário manda no Vasco da Gama. E o João Vitor volta como titular da equipe. Esse zagueiro de merda, gente, que já tinha saído há muito tempo do Vasco. Vamos ao jogo, galera. Gente, 11 minutos de jogo. É pro Vasco ganhar dessa equipe, galera. É uma equipe da Série C, uma equipe que está em crise generalizada, está com técnico novo. É obrigação, mesmo o Vasco fudido, é obrigação vencer essa equipe. O Vasco eliminar e passar para as quartas de final. Não é possível o Vasco fazer jogo duro com o CSA, gente. Não é possível. Vamos lá, vamos ao jogo. Não dá, gente. Não dá. Não dá mais para torcer pro Vasco com essa merda. E com o técnico que entra e sai, que continua nas mãos dos filhos das putas, dos empresários, porra. Volta a saga de merda que tomou Valeiros, porra. E João Vitor não sai. Ele bota o Hugo Moura na zaga. Parada. Vamos nessa. Copa do Brasil 2025. Perigoso do jogo. Nacional e Fluminense também não viveram Que jogo ruim da merda. Que jogo ruim de merda. Que jogo ruim horroroso. Que jogo de merda. Que jogo de bosta. Que jogo de privada, de cocô, de lixo. Boa bola pelo meio. Voltou Baianinho. Deu um tapa abrindo a canhota. O Thiago Marques até pimba. João Vitor! Bosta, porra! Por esse cara veste a camisa do Vasco, porra! Recebendo as orientações do Fernando Diniz. Tirou ele, tirou ele. O de passe foi o final. O máximo de falha tudo, cabeçada pra trás e depois fez a bola. Já recebendo as orientações do Coutinho. Vem aí, Felipe Coutinho no Vasco. Porra! Vem amarelo pro João Vitor. Ai, meu Deus! Vai embora, desgraçado! Vai embora pra nunca mais voltar! Volta! Vai embora pra nunca mais voltar! Ufa praga! Vai embora! Vai pro inferno, rapaz! Vai pro inferno, rapaz! E que você, Diniz, pare, porra, de ser ordenado por vagabundo de empresário, porra! Tomar decisão, tem que pensar muito rápido, né? Para mim foi desnecessária essa falta no campo ofensivo, né? Tinha trazido uma diagonal, também não estava bem, mas tinha que pegar. Aí e o árbitro termina o jogo, 0 Vasco. A partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco terminando a partida com um jogador a menos, o João Vitor recebeu dois amarelos e foi expulso. Semana que vem, dia 7, jogo de volta, São Januário, 8 da noite, com 1 hora de pré-jogo. Transmissão do Sport TV, um aquecimento chegando com muitas informações. Para você tirar uma foto meus amigos, tá difícil, hein? Tá difícil. Mais uma atuação constrangedora do nosso Vasco da Gama, mais um jogo decepcionante. O Vasco não saiu do zero contra o CSA pela Copa do Brasil, jogo de ida. Todo mundo até imaginava, né, que o Vasco poderia encaminhar a sua classificação hoje contra a equipe do CSA, mas não. O CSA chega vivo em São Januário e o Vasco, podemos dizer, pelo que aconteceu ali na parte final do jogo, que saiu até no lucro nesse empate aí de 0-0, que o Vasco passou perto de perder a partida. Vergonha, né? Eu acho que a gente pode colocar como mais uma vergonha protagonizada por esse elenco do Vasco da Gama. Infelizmente, o Vasco não conseguiu vencer uma equipe de terceira divisão. E vou te falar, o CSA só não ganhou do time do Vasco hoje porque é um time tecnicamente muito limitado, tá? Aqui a gente pode parabenizar que o time do CSA se dedicou bastante, correu bastante, se entregou ali no jogo, buscou, chegou até perto, né, de conseguir ali na parte final um golzinho que poderia ter dado a vitória, mas é um time muito limitado, né? Se fosse um pouquinho mais qualificado,
teria vencido o Vasco da Gama. O Vasco começou bem ali no primeiro tempo. Eu acho que nos primeiros 20 minutos o Vasco até fez uma boa atuação, chutando, chegando, pressionando ali a equipe do CSA. Parecia que era questão de tempo para o Vasco conseguir abrir o placar, fazer 1-0 e ter um jogo tranquilo. Mas o gol acabou não saindo, né? Por mais que a gente não goste desse elenco do Vasco, pô, é um time melhor que o time do CSA, tem mais de onde tirar do que o time do CSA. A tendência era que o Vasco voltasse e ganhasse essa partida, mas não conseguiu. O time do Vasco é um time incompetente, fez uma segunda parte fraca demais. O segundo tempo do Vasco foi muito, muito, muito fraco. E falo para vocês que na segunda etapa, se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria a equipe do CSA. Essa semana, família, um dia desse aí, alguém lá do grupo de membros colocou lá, né? Não sei se é verdade. Uma pesquisa, né, que a torcida do Vasco é a que mais perde a paciência, o emocional, sabe? Fica 22, Lloyd Augusto, na essência, vendo o seu time jogar. Cara, isso é verdade. Eu não sei se é verdade, mas na minha cabeça é verdade. Não é possível um negócio desse, cara. A coisa ali vai acontecendo, o jogo vai passando, os minutos rolando e o Vasco não consegue fazer um gol no 9º colocado da Série C. Isso não é normal. Tu vai mexendo assim com a tua cabeça de uma certa forma que tu vai assim, que isso, cara, como é que isso vai te consumindo por dentro e te fazendo mal? Faz mal, o Vasco faz mal. O Vasco faz mal. Ah, irmão, daqui a 10, 20 anos vai ter uma doença chamada Vasco. Vasco, uma doença. Desculpa, tá? Mas tem que faz mal. O Vasco faz mal. O Vasco não conseguiu fazer um gol no 9º colocado da Série C. Beleza, campo ruim, o time dos caras fechado, pá. Mas, família, foram 20 chutes, 6 no gol, posse de bola, teve uns 500 passes. Eu vou repercutir isso aqui com vocês. 3 milhões de cruzamentos e o Vasco não fez um gol. Mas assim, família, antes da gente analisar aqui o resultado e a partida, eu preciso conversar com o Fernando Diniz. Diniz do céu, você precisa ter esse entendimento o mais rápido possível, Diniz. Minha filha deixou macarrão aqui, eu tô quebrando os macarrão aqui, ó. Diniz, você precisa entender isso o mais rápido possível. O time está numa fase terrível. De energia, de sorte, a coisa não está acontecendo. Passa a bola raspando, quando a bola chega pro Verratti ele erra, quando chega, acerta um cruzamento ele cabeceia fraco. Então assim, aí o João Vitor é a prova disso. A energia do cara tá carregada, tá pesada. Se ele joga nesse jogo contra o Internacional, muito provavelmente o Vasco perderia a partida, porque o cara tá mal, mano, é um momento terrível. Então veja bem, tanto pro João Vitor quanto pro Verratti. Você não vai mudar a fase do time colocando eles o tempo todo em campo ou não tirando o Diniz. Muda alguma coisa. Você viu, o jogo contra o Internacional foi a prova. O Lemos e o Freitas erraram, mas a sorte estava do lado dos caras. Quantas bolas bateram na trave, quantas bolas passaram raspando. Eu sei que esse tipo de comentário aqui não é lúcido, não é uma pessoa normal, né? Não entra no conceito de bola, de estudo, de estratégia, mas também tem isso. Tem a sorte, tem o momento, as coisas não acontecem. O João Vitor divide a bola com o cara, foi o primeiro cartão. Não, ele não tomou cartão, mas poderia ter tomado ali. A bola divide com o cara, sobra pro cara dar o tapa na frente. Ele não está com sorte, além de muito fraco nesse momento. E isso estende para Pablo Verratti. Hoje, eu não vou na linha da estratégia, até o momento da expulsão. Que é assim, uma coisa surreal que você faz, Diniz. Você está de sacanagem com a cara do torcedor. Você está de sacanagem. É até uma questão poética, cara. Meio novela, né? Tem um drama nisso tudo. O cara que é o mais capacitado pra tirar alguma coisa desse Vasco, mas ele também é o mais cabeça dura pra levar o Vasco pro buraco. Isso é o Diniz hoje. Isso é o cara mais capacitado para tirar alguma coisa desse time, mas é o mais cabeça dura pra levar a gente pro buraco. Diniz, se você continuar com essa merda de insistir em jogadores que estão numa fase terrível, o Vasco vai pra merda. É difícil, ou aliás, é impossível. O Vasco não sabe mais o que é vencer. O torcedor vascaíno não sabe mais o que é ver uma vitória. E quando nós esperamos que, enfim, sentaremos na televisão
para ver uma vitória do Vasco da Gama, ela não vem. Porque o Vasco da Gama não tem capacidade para vencer uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. E pelo amor de Deus, não me venham com esse papo e que muita gente vai vir de que o Vasco foi superior, de que o Vasco finalizou mais, de que o Vasco teve 70% de posse. Meu amigo, sinceramente não interessa. É mais do que obrigação do Vasco da Gama ser superior a uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Entretanto, é vergonhoso o Vasco não enfrentar uma equipe de Série C e conseguir vencer. É ridículo. É vexatório. Lucas, acabou o jogo agora. Eu abro o celular e eu tenho que ver conversa em grupo de WhatsApp me marcando lá. E aí, Lucas? O Vasco não consegue vencer uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Empataram com o poderosíssimo CSA. É isso que eu, o bobão chamado Lucas, tenho que ouvir. E muito provavelmente é isso que você tem que ouvir também. Porque o Vasco da Gama não tem capacidade de vencer uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, amigo vascaíno. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Só, ao meu ver, não tá mais feio que o senhor João Vitor. Porque o senhor João Vitor é um caso à parte. E olha só, Fernando Diniz. Se você ainda quer ter moral com o torcedor vascaíno, tira esse zagueiro do Vasco da Gama. Tira esse jogador do Vasco da Gama. Não tem mais condições desse rapaz vestir a camisa do Vasco da Gama e muito menos como titular. Ele não tem condições nem sequer de vestir a camisa do Vasco. Quem dirá ser titular do Vasco? Fraquíssimo, limitado, com emocional fraco também. Ele prejudicou novamente o Vasco da Gama hoje. Ele prejudica o Vasco sendo expulso. No jogo em que o Vasco tinha total controle, ele foi expulso lá para os 40 e poucos minutos da segunda etapa. Mas ele ainda prejudica. Porque logo no lance seguinte à expulsão, o CSA tem chance de fazer um gol, a bola passa rente à trave do goleiro Léo Jardim e o Vasco perde a intensidade por conta de ter um a menos no sistema ali do campo. Então mais uma partida em que o senhor João Vitor prejudica o Vasco da Gama. E aí eu gostaria de entender, ao técnico Fernando Diniz, uma pergunta: por que essa insistência no João Vitor? Por que essa insistência num zagueiro em que todo mundo olha, toda a torcida do Vasco olha e identifica que é um atleta que não tem capacidade para vestir a camisa do Vasco? Eu, Lucas, gostaria de entender. Por quê? O Vasco, domingo, contra o Internacional, faz uma partida defensiva tão boa. Tão boa. O Vasco, domingo, ele faz uma das melhores partidas depois dessa parada. O que não é difícil também. Porque o Vasco tem 6 jogos, ou aliás, 5 jogos após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Não, perdão. Exatamente 6 jogos após a parada da Copa do Mundo de Clubes e nenhuma vitória. Então não é muito difícil também ver um jogo bom do Vasco, o melhor jogo do Vasco. Porque o Vasco só tem jogo ruim. Mas no domingo o Vasco fez um jogo interessante contra o Internacional, principalmente olhando para esse aspecto defensivo, com o Maurício Lemos atuando pelo lado direito da zaga e o Lucas Freitas atuando pelo lado esquerdo. Se uma pessoa chega na hora assim e não consegue ver o placar, os times que estão jogando, ela ia pensar que esse jogo era da Série B. Entendeu? Porque o futebol que o Vasco jogou hoje e joga alguns jogos, esse elenco limitado, que todo mundo já sabe, né? Não tem como ficar aqui gritando, se estressando. Cara, esse time aí não chega nem em quarto na Série B. Nem em quarto. Porque você vê logo na escalação. Se contra o Inter, o Maurício Lemos jogou bem, pra que colocar esse cara que eu já falei que não tem condições, ele não tem clima pra ele jogar no Vasco nesse momento? Ele tem que estar no banco, esse João Vitor aí, que ele tem muita marra e pouco futebol. Eu não sei porque o Diniz bancou ele hoje. Eu acho que ele consegue ser pior do que o Freitas ainda. Lembrando que o Freitas não tem condições de ser titular do Vasco, mas o João Vitor, ele consegue ser pior do que o Freitas. A zaga era para começar hoje com
Lemos na direita, ele tira o Lemos da direita, que jogou contra o Inter, e joga lá para a esquerda, por causa dessa íngua que tem uma marra de craque, de jogador europeu que não joga merda nenhuma, esse João Vitor aí. Joga merda, não é possível que o Diniz, o próximo jogo, vai colocar esse cara, irmão. Não é possível, cara, não é possível. Então, já começou assim. Entendeu? Aí você vê o Vasco jogando, cara. Sinceramente, é uma coisa assim que você vê que... Cara, não tem esperança um time limitado desse aí, cara. Seu Piton, meu Deus do céu. A impressão que dá é que o cara chuta a bola pra área. Ele não cruza. Ele chuta a bola pra área. Porque o cara vai cruzar. Lá não tem ninguém. Só tem um jogador do CSA e ele manda lá. Quando não é isso, ele manda a bola na mão do goleiro do time adversário. Aí tu vê uma limitação, Hugo Moura mal, perdendo tempo de bola. Aí você vê a finalização do time, que, meu Deus do céu, cara, deu calo nas vistas, a finalização, não consegue acertar o gol, erra toda hora, chute pra cima, quando acerta o gol é em cima do goleiro, é no zagueiro. Então não agredia, cara. Então o futebol do Vasco aí, cara, é um futebol assim de time para ficar ali brigando para não cair ali na zona do rebaixamento ali, brigando até o final do campeonato, porque se não contratar, irmão, infelizmente, o papo aqui é reto, infelizmente vai cair para a segunda divisão. Terminou agora há pouco! E para nossa tristeza, o Vasco segue sem conseguir vencer depois da parada do Mundial. É muita incompetência, cara. É muita incompetência, tá? E olha, cara, tô fazendo um exercício muito grande para não ficar imputando responsabilidade ao Fernando Diniz. Mas tá complicado, tá difícil. Tá difícil não falar mal do Fernando Diniz. Ah, a culpa é do Fernando Diniz? Não, a culpa não é do Fernando Diniz. Não, mas ele tá colaborando pra caramba. Bancando jogador como João Vitor dentro de campo. Jogador que parece que tava pedindo para ser expulso desde o início do jogo. Parece que a vontade dele era não jogar em São Januário. Próximo jogo do Vasco é contra o Mirassol no sábado, fora de casa. Depois na quinta pega esse mesmo CSA em São Januário. Acho que a vontade dele era nem entrar em campo. Então vai ser feita a vontade dele contra a vontade do seu Fernando Diniz, que fica bancando esse jogador. E o tal do Verratti, né, meu amigo? Que jogador também que já era para ter saído desse time há muito tempo. Jogou o primeiro tempo, não deu certo, muda. E ainda mais uma terceira expulsão seguida, cara. Terceira expulsão seguida no Vasco da Gama. Alguém tem que ver o que está acontecendo. E nas 3 expulsões, ele tira todo mundo. Tira meia, tira atacante, mas não tira a porra do centroavante. Fica com 2 jogadores a menos. A sorte é que o time do CSA é muito ruim. Porque no primeiro tempo, quando o Vasco estava ali com aquele domínio falso de novo, aquele negócio de toca para um lado, toca para o outro, 75% de posse de bola, só 5 finalizações, mas o goleiro do CSA mesmo não viu a cor da bola. Quem é que teve oportunidades claras? Me fala aí no primeiro tempo quem teve oportunidade clara de gol. CSA, 2, uma entregada do Nuno Moreira, que ficou 4 contra 1, só que eles conseguiram se enrolar. E no mesmo primeiro tempo, uma jogada que o jogador sai praticamente na cara do gol e erra. Então quem deveria ter feito, ou quem merecia, ou quem criou, não é merecimento não, né? Porque quando vai falar em merecimento, vou dizer que a gente teve posse de bola, que o time dominou o jogo. Quem criou reais oportunidades de gols no primeiro tempo foi o CSA, né? Mas um time muito presunçoso, muito preguiçoso, muito sem vontade de matar o jogo, né? E a gente sai com um empate de Alagoas, acumulando jogos sem conseguir vencer. Eu estava somando aquele jogo das 3 vitórias, que estava em 20 jogos, 3 vitórias. Agora a gente está com 21 jogos, 3 vitórias.